Bom, rapaziada, haja paciência pro Botafogo de Futebol e Regatas, tá? Fazendo apenas uma introdução. Quem vai fazer esse vídeo aqui pra vocês, rapaziada, não vou ser eu, tá? O pós-jogo hoje é com meu amigo Bernardo do Central Botafogo. Eu até assisti o jogo, rapaziada, né? Vi aqui de relance no meu telefone, né, andando na rua. Vi o Botafogo jogar um bom futebol, contra-golpeando, fazer 3-0, mas o David matou o time no intervalo, tirou o Danilo, o time morreu e o time não se motiva, sabe? A motivação, a gestão de grupo, ela também faz parte do que um treinador tem que fazer. E aí o Botafogo foi aniquilado no segundo tempo. Assim, cara, é uma parada constrangedora. Eu não vou ter tempo, tá? Porque daqui a pouco eu vou ficar sem o meu telefone, eu vou numa situação em que eu não vou estar de celular. E por ter assistido o jogo meio que na mão, né? Eu não vi o jogo numa televisão, eu não vi o jogo do estádio, eu não fiz uma análise concreta, sucinta, honesta daquilo que aconteceu, embora não precise de tanto. A gente vai ter o Bernardo do Central Botafogo fazendo esse pós-jogo pra vocês, valeu? Breves palavras, né, cara? É curioso, é muito estranho. Você pega o Léo Link, né? A qualidade que ele agarrou hoje, apesar dos gols sofridos no segundo tempo. O que fez o Neto ser titular antes de se machucar no lugar do Léo Link? A meritocracia não é tempo de casa, não é tempo de treino. Qual que é o sentido, né? O Montoro, que não tinha condição nenhuma de jogo, há 2 dias, tá? Há 2 dias, o David deu uma entrevista dizendo que o Montoro não tinha condição alguma de jogo. E hoje ele joga e corre pra caralho. Tá? O mesmo Danilo, mesmo caso do Danilo, não tinha condição de jogo contra o Vasco, contra o São Paulo foi titular. Aí hoje ele tá jogando pra caralho e é tirado no segundo tempo. Não dá pra entender, irmão. É realmente muito constrangedor. Muito constrangedor. Enfim, fiquem aí com o pós-jogo, com o Bernardo. Peço desculpas aí. E na quinta-feira a gente com mais calma analisa algumas questões, mas hoje não vai dar pra fazer um pós-jogo de qualidade. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui. Fala pessoal, Bernardo aqui, vamos falar desse pós-jogo, né? O Brownie não conseguiu estar aqui com a gente, mas vamos continuar falando aqui, vamos debater. É muito complicado, né? Parece que o Botafogo entrou naquele momento do ano que nada dá certo. Teve um primeiro tempo muito bom, o primeiro tempo principalmente com Savarino, Santiago Rodrigues e Montoro, esse trio, foi muito bom, os 3 jogando muito bem. Cris Ramos conseguiu também fazer o gol dele. Até então parecia ser o melhor primeiro tempo do Botafogo no ano. Mas não sei o que aconteceu. É muito complicado. Não dá pra traçar algo que pode ter feito o Botafogo cair tanto de rendimento pro segundo tempo. Porque nada deu certo. Muitos estão falando da entrada do Newton, que de fato entrou muito mal. O Danilo estava jogando muito bem. Aí tem que ver se ele sentiu, né? Se foi alguma questão física. Porque mesmo ele estando amarelado, para mim tinha que ter continuado. Ele estava jogando muito bem, estava dando uma fluidez pro meio de campo. Ele e o Marlon, enfim, pareciam ter encaixado juntos. E aí vai lá e tira ele. Se não foi por questão física, para mim, grandíssimo erro. O Botafogo, desde os primeiros 30 segundos, né? Toma o primeiro gol e desmorona. Até o primeiro ao 20º minuto assim, do Mirassol foi comandado totalmente por ele. O Mirassol comandou, pegou as rédeas do jogo e do primeiro ao 20º minuto do segundo tempo fez o que quis. O Botafogo estava entregue em campo. Depois tentou até esboçar uma reação, né? Teve até um pênalti que não foi marcado no Barbosa, inclusive. É até complicado, né? Porque eu, com a atuação tão vergonhosa do Botafogo, eu até fico com o pé atrás, assim, de ficar reclamando da arbitragem. Mas teve um pênalti não marcado pro Botafogo e também aquela toda ladainha de 6, 7 minutos do cara checando no VAR e o juiz vai pro VAR e tá impedido. Não sei qual foi o sentido desse lance todo, porque se a falta do Cuiabano, se o pênalti do Cuiabano fosse após a falta ter sido batida, estava impedido. Se foi antes da falta ter sido batida, o jogo não estava rolando. Então não faz sentido. Mas o Botafogo tentou esboçar uma reação assim pro final do jogo, mas longe de ser o suficiente. E o que mais me irrita é o Botafogo precisando do gol, precisando atacar. Quem entra? Mastriani. É difícil, porque com a falta do Arthur Cabral ficam as nossas 2 únicas opções, que é Cris Ramos e Mastriani. O Cris Ramos até tem uma estrela e tal, não é um boçal da bola, né, mas também eu acho meio abaixo, tenho achado. E Mastriani não tem a mínima condição de ser jogador do Botafogo. Complicado. É aquele tipo de jogo que realmente frustra, assim, tira qualquer expectativa. O Botafogo, se ganhasse, entraria no G4, passaria o próprio Mirassol. Perdendo agora, continua em 5º e podendo cair a posição para o São Paulo, se eu não me engano, e para o Bahia.
Então, o Botafogo, se quiser realmente ir para a Libertadores ano que vem, ir para a Copa do Brasil ano que vem, vai ter que mudar a chave, vai ter que girar a chave já para sábado, que é Galo em casa, que é um tipo de jogo que a gente tem que ganhar, que naturalmente o Botafogo sai como favorito. Mas o que me deixa preocupado é que quem vai ter que girar a chave é o David Ancelotti. Eu não acho que ele é um técnico ruim taticamente. Acho que ele pode até saber de alguma coisa ou outra taticamente. O Botafogo já teve alguns momentos positivos com ele, mas não tem um mínimo de fator liderança, pelo menos isso que tem se mostrado, né? Não tem um mínimo de fator liderança que o Botafogo precisa. Um clube como o Botafogo, um desafio como o Botafogo, de um time que realmente busca brigar e ganhar títulos no Brasileirão, ter um técnico, entregar o comando do time, entregar o ano do time nas mãos de um cara que nunca foi treinador, é muito complicado. Porque chega nesses momentos, exatamente esses momentos ruins, que tem que ter alguém com uma experiência, que tem que ter alguém que saiba gerir um vestiário bem, para gerar a chave, para botar na cabeça dos jogadores que eles conseguem sair dessa espiral de coisas ruins, que consegue taticamente até reverter a situação. Botar um cara que nunca foi técnico nessa situação, um cara que nunca enfrentou um momento ruim, eu fico bem, bem preocupado. Então, para mim, esse jogo foi um retrato do que é o 2025. Muitas expectativas e pouca entrega, e decepção, né? O 2025 do Botafogo é repleto de decepções. Extra-campo, dentro de campo, e muito por causa da má gestão desse ano de John Textor. O 2025 veio para desconstruir o 2024. É impressionante como não falta um pingo assim, não tem um pingo da essência de 2024 nesse 2025. Isso falando até agora, né? Estamos aqui no meio de setembro. A gente não vê um pingo da essência do time campeão, vitorioso do ano passado nesse time. E isso preocupa ainda mais porque tem muitos jogadores que estavam ano passado, mas parece que perderam essa essência, né? De ganhar a qualquer custo. E isso, Arthur Jorge, né? Tinha isso, carregava isso. David Ancelotti, não sei se é o cara certo, né? Isso que a gente começa a pensar. Hoje, inclusive, a gente começou a ver as primeiras vaias fortes, os primeiros pedidos de sai Ancelotti, né? De burro, enfim. O jogo acabou ao som de time sem vergonha. E não é à toa, é o tipo de jogo que realmente tem que vaiar, assim. Não tem o que fazer. O Botafogo agora entra num momento muito delicado do ano, porque precisa classificar no G6, precisa ir para a Libertadores, precisa ir para a Copa do Brasil. E entrou naquele momento que nada dá certo. É uma sequência de jogos horríveis. Será que a gente consegue sair com um treinador que nunca teve essa experiência? Enfim. Não sei, cara. Não tem resposta certa. Não tem. É um momento muito delicado que a gente vive. Quero saber de você. Comenta aí se você acha que o David Ancelotti é o cara pro trabalho. Se você realmente confia nele ainda. Se você acha que ele consegue dar a volta por cima. Ou se pra você já deu. Enfim, quero saber a opinião de vocês do jogo. Comenta aí. Curte aí o vídeo. O Brownie não conseguiu comentar, mas eu tô aqui pra fazer esse pós-jogo, valeu? Se você gostou, foi com a minha cara, Bernardo Ponto Central em todas as redes. Tamo junto. Valeu!